Boa noite, galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Uma pessoa me perguntou assim: Gustavo, você ainda tem projetos na Libras que você ainda não realizou? Então, eu tenho vários projetos. Um deles que eu lembrei é o seguinte: eu tenho um projeto para destravar 1.000 pessoas no Brasil. Destravar. O que é esse destravar que a gente fala? E os alunos chegam e falam assim, né? Destravei a fluência em Libras por pensar como a pessoa surda pensa. Aconteceu isso comigo, nós ensinamos os nossos alunos a pensar como os surdos pensam e eles destravam. E aí eu tenho esse projeto de destravar 1.000 pessoas no Brasil. Você pode ser a próxima. Então, continua me acompanhando, me seguindo aqui no Instagram, no YouTube também. Colocamos conteúdos lá toda semana, inclusive amanhã vai sair um conteúdo muito bacana. Então, sim, eu tenho vários projetos na Libras e esse é um deles. Olha só, outra pergunta aqui que eu recebi. Gustavo, eu tenho 45 anos de idade. Será que eu ainda consigo aprender Libras? Rapaz, 45 anos, tu tá muito novo, muito novo. Eu tenho alunos de várias idades, jovens, adultos, pessoas da melhor idade, né? Então, com certeza consegue. Eu tenho uma aluna, inclusive, com mais de 70 anos. Ela se chama Ana Maria. Coisa mais linda de ver ela aprendendo, caderninho, anotando, fazendo perguntas, é muito legal. A Débora colocou aqui: acho que é como qualquer idioma. Temos que pensar em outro idioma para conquistar fluência. Perfeito, Débora. É isso mesmo. Nós precisamos pensar de um modo diferente. É, muito bom. Pensar em outro idioma. Nós sempre falamos isso, Débora. Pensar como o surdo pensa. E de tanto eu falar isso, as pessoas estão entendendo. Mas alguns pensam assim: olha, eu acho que o professor Gustavo não está muito certo da cabeça, não. Ele fica falando que a gente tem que pensar que nem um surdo pensa. Ah, eu vou contratar um psiquiatra para o professor Gustavo. Só que quando eles aprendem a fazer isso, que a gente ensina no nosso treinamento, é incrível como que faz assim, ó. Fica óbvio para eles a Libras. Então, essa questão de idade é uma questão que realmente parece não importar tanto, tá? Porque existem até pesquisas que mostram, pessoal, que quando a pessoa aprende um novo idioma, ela até melhora a mente dela, evita doenças da mente. Olha que coisa bacana, porque você trabalha a sua mente de uma maneira diferente. Então essa questão de eu estou muito velho para aprender uma outra língua, isso realmente, vamos colocar assim, é mais uma desculpa que a gente às vezes coloca. Eu também já me vi falando isso, não para aprender Libras, mas para aprender outras coisas. Eu já me peguei falando assim: eu já tô com uma certa idade, eu não vou conseguir aprender isso. Deixa para os mais novos, para os mais jovens. Depois eu lembro: caramba, Gustavo, você não pode pensar assim. Você tem que pensar positivo, não importa a idade, qualquer idade, a gente consegue aprender, inclusive a Libras. Eu também estou numa congregação de Libras aqui, sou ancião numa congregação de Libras, mudando a maneira de pensar. Eu estou numa congregação de Libras hoje, iniciei num grupo quando é um grupo pequeno, depois se torna congregação, há quantos anos? É exatamente o mesmo tempo que eu tenho na Libras, basicamente 23 anos. Uma pessoa me perguntou assim: Gustavo, será que eu tenho condições de fazer uma interpretação religiosa bem feita? Já estou estudando há 10 anos. Será que eu ainda consigo? 10 anos, gente, é muito tempo. É muito tempo. Não precisa de tanto tempo para você destravar.
Não precisa de tanto tempo para você aprender a pensar como os surdos pensam, para você aprender a elaborar as ideias da mesma forma que a pessoa surda pensa, para você, primeiro, se expressar, para se comunicar com eles, ó. Comunicação, que é o primeiro passo. Tem uma sequência que a gente sempre fala. Aí depois você aprende a fazer tradução. Faz tradução. Tradução. Aprendeu? Beleza? Que maravilha. Agora vamos para a interpretação. Interpretação. Segue essa sequência. Só vai para a próxima quando você concluir a primeira. A maioria pula. A maioria pula. Será que você está pulando sequência? Coloca aqui para eu saber. E muitas vezes acontece isso. A pessoa tem dificuldades porque ela pulou sequência. Ela pulou essas etapas. E aí ela acha, não, isso não é para mim, eu não consigo, é algo difícil, é só para quem tem dom. E não tem nada a ver com isso. É um método que você precisa seguir. Como chegar no seu nível? Posso aprender com você? Me ajuda. Ó, pergunta interessante, hein? A pessoa que fez essa pergunta, ela estava se comparando, né? Ela estava olhando, o professor Gustavo, né? Sabe Libras bem, conversa com os surdos, faz tradução, faz interpretação. Mas eu, talvez, tô assim, né? Zerinho, ou seja, não sei nada, ou sei muito pouco. E aí a gente faz isso aqui, ó. Isso aqui significa se comparar. Eu e a outra pessoa, eu fico assim, ó, olhando para ela, olhando para mim, olhando para ela, olhando para mim e fazendo isso aqui, essa comparação. E existe um jeito certo de fazer a comparação e existe um jeito errado de fazer a comparação. Então, eu vou explicar agora para vocês. Quando a gente faz uma comparação com uma pessoa, exemplo, vocês. Aí vocês olham uma pessoa, que nem essa pessoa que me perguntou, professor Gustavo, olha só, e como ele faz bem, se comunica, traduz, interpreta. E eu olho para o professor Gustavo, e aí eu preciso pensar assim, se o professor Gustavo conseguiu, eu também consigo. Por quê? Porque o professor Gustavo é uma pessoa como qualquer outra pessoa. Sim, nascido no interior, minha mãe é dona de casa, meu pai é carpinteiro, nada contra essas profissões, mas assim, sempre tive uma vida muito simples e eu quis aprender esse idioma. Claro que eu precisei me esforçar, mas qualquer pessoa também consegue, assim como os nossos alunos também estão conseguindo. Então, assim, quando você se compara, para que chamou? Vamos ver aqui. Quando Quando a gente se compara com a outra pessoa dessa forma positiva, é bom. Porque aí você pensa, legal, se ele conseguiu, eu também consigo. Então, quando a pessoa faz essa comparação, eu me coloco no lugar da pessoa. Por quê? Porque eu lembro quando eu também comecei a aprender lá no finalzinho de 2002, mais de 20 anos atrás. Eu também. Quando eu olhava uma pessoa fluente, eu olhava ela se comunicando ali, conversando com os surdos, aquela alegria, e dando risada, né? Eu ficava assim, sabe quando você fica assim, meio triste, assim? O que é isso? Será que é inveja? Talvez seja. Mas é um sentimento que muitas vezes a gente tem, assim, ó, caramba, acho que isso aí não é pra mim não, né? Olha como a pessoa consegue e eu não estou conseguindo. Agora, principalmente, se for que nem o caso daquela outra pessoa que me falou ali que já está estudando há 10 anos, gente, aí a pessoa pode falar, não, 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 não é para mim. Mas é um pensamento perigoso. Por quê? Porque não é o tempo que você está estudando. E muitas vezes não é tanto o seu zelo. Porque o que eu mais recebo, pessoal, são os meus alunos que
já estavam estudando há muitos anos. Alguns estão começando do zero, não tem problema, e até melhor, tá? Mas muitos deles já estavam há muitos anos estudando. E outro detalhe, muitos anos estudando e estudando com fervor, com zelo, mas sem resultado. É aí que entra a questão. Faltava o método certo. Então, sim, eu vi as pessoas e eu achava também que não ia conseguir. Mas uma coisa eu aprendi na minha vida, eu quero compartilhar com vocês, tá? Que serve para Libras e serve também para qualquer outro campo da sua vida. A gente, quando começa a aprender uma coisa nova, ou quando a gente começa a desenvolver uma habilidade nova, como é novo, o que pode acontecer? A gente pode chegar num momento de pensar: olha, isso aqui até que tá fácil, mas isso aqui tá um pouco difícil de eu entender. E nessa dificuldade que aparece, a gente já pensa em desistir. O que separa a pessoa que alcança o que ela quer da pessoa que não consegue é aquela que continua tentando, mesmo se estiver difícil. Continua tentando, mesmo com a dificuldade. Ah, eu vi um surdo. Ah, fiquei com medo, fiquei com vergonha de ir lá tentar conversar com ele. Tenta de novo. Vai. Cria coragem. Não espera acabar aquela ansiedade para você se aproximar dele. Vai mesmo assim. A diferença entre quem alcança o resultado e quem não alcança é aquela pessoa que persiste. Aqui, ó, esse é o sinal. É a pessoa que persiste em fazer o que tem que ser feito, mesmo se está difícil, mesmo se ela está achando que parece que ela não está progredindo, ela faz o que precisa ser feito. Então, sim, você pode chegar no meu nível e ir muito além. Com certeza, é só você continuar e não parar, tá bom? Porque a gente tem um pensamento assim, né? Ah, tá difícil, eu vou parar. Esse é o pior pensamento, é a pior coisa que a gente pode falar pra gente mesmo. Sabe por quê? Comece a falar diferente. Toda vez que a sua cabeça falar para você assim: ah, tá difícil, vamos fazer outra coisa, vou pegar meu celular aqui e vou ver coisas engraçadas na internet, né? Tá tirando você do esforço. Pense assim: tá difícil? Que bom. Sabe por quê? Porque se tá difícil, é sinal de que você está fazendo o que tem que ser feito. Porque ninguém te disse e se te falou que não vai exigir esforço para você, tá mentindo para você. Tudo na vida que você vai fazer, tudo que você vai aprender, uma nova habilidade, exige sim esforço da nossa parte e dificuldades podem aparecer. Quem disser o contrário está mentindo. Então, quando aparecer uma dificuldade, quando aparecer um empecilho, uma pedra no caminho, pense, não tem problema. Que bom, isso mostra que eu tô no caminho, que eu tô fazendo o que precisa ser feito. Mas tem aquele outro ponto que a gente falou. Muitas vezes você está num método errado. Muitas vezes não estão te ensinando a pensar como o surdo pensa. E é isso que a gente faz aqui. A pessoa me perguntou assim, por que você quis aprender Libras, né? Como que surgiu o seu interesse? Meu interesse, ele surgiu porque na congregação que eu estava, tinha pessoas que estavam ali fazendo um trabalho de pregação para as pessoas surdas, mas ainda precisava de muito apoio. Eu vi aquela necessidade, aí eu pensei, se eu quero fazer mais para Deus, tá aqui uma oportunidade, né? Então, eu aprendi ali e aí eu fui fazendo esse trabalho voluntário e faço até hoje. Quanto tempo levarei para ser fluente em Libras? Olha que pergunta interessante. O que vocês acham, hein? Cida colocou aqui 4 anos. Por que você acha que é 4 anos, Cida?
Como aprender a pensar como os surdos, a Nanda Rocha colocou aqui? Entrando no nosso treinamento, Nanda. Link da bio. Não perde tempo. Porque é muito difícil. É difícil, Cida, se a pessoa não aprende do jeito certo, tá? É por isso que é difícil. Se a pessoa, então, assim, 4 anos é muito tempo, tá, gente? É muito tempo para você ser fluente na Libras. Dá para ser fluente em menos tempo. Mas o que vocês entendem por fluência? O que vocês acham que é fluência? Fluência, pessoal, é o seguinte. A fluência é que nem um bebê. Grava isso aí. A fluência é que nem um bebê. Ela tem um dia que ela nasce. Quando ela nasce, é assim, ó. Quando você entende a pessoa surda. E quando a pessoa surda te entende. Quando acontece isso, a fluência nasceu. Fluência em Libras, esse aqui é o sinal. E nasceu, esse aqui é o sinal. Só que a fluência não nasce assim não, tá da barriga. Então é o seguinte, quando acontece de você entender a pessoa surda te entender, é como que a fluência, ó, a fluência está, ó, começando. Ela nasce. E outro ponto interessante, a partir do momento que a sua fluência nasce, você sempre vai melhorando ela. Melhorando, melhorando, melhorando. Nunca para. Nunca para. Há 23 anos que eu continuo trabalhando a minha fluência nessa língua. Por que que eu continuo trabalhando? Porque é da fluência que é a base que eu tiro as informações que eu vou usar na tradução e na interpretação. Então, para você ser fluente, não demora tanto. Eu demorei 6 meses para ficar fluente. 6 meses. Assim, aquela fluência começou antes, vamos colocar assim, que ela começou antes, mas ela foi amadurecendo, 6 meses, estava tranquilamente. Eu tive um aluno chamado Alex e outro chamado Alan. Os dois foram muito rápidos. Outros também foram muito rápidos. Mas o caso deles foi de 3 meses. Por quê? Porque a gente já estava com um método bem consolidado. E detalhe, esses alunos fizeram todo, ó, passo a passo que a gente passou para eles. É só seguir, não tem erro. 3 meses, a mente aberta, conversando com o Alex, trazia surdo para casa dele, fazia churrasco, convidava, ia na casa dos surdos. Ele faz isso até hoje. Ou seja, ele seguiu um passo a passo. E a mente dele abriu. E até hoje, quando a gente encontra ele, a Libras dele é natural e é segura. Ou seja, método certo, com o esforço correto no método certo, é rápido. Tá bom? Não precisa de 4 anos não, tá? Meu Deus do céu, 4 anos para ser fluente é muito. Lembre-se, sempre você vai melhorar a sua fluência. Mas para você conversar com a pessoa surda, entender ela, ela te entender, não precisa de 4 anos. Tá bom? Uma pessoa me perguntou assim, Gustavo, você garante que o seu método é eficaz mesmo? Garanto. Joga toda a responsabilidade para mim. É só você seguir o passo a passo. Sim, você tem a sua parte para você fazer. Eu costumo dizer o seguinte: o nosso método, ó, uma coisa que eu vou falar aqui para você entender. O nosso método se chama VIP, Visão, Imaginação e Perspectiva. É a base do nosso método. Quando você exercita esse método, você aprende a pensar como uma pessoa surda pensa. E aprender a pensar como uma pessoa surda pensa, a gente faz isso de um jeito muito especial. Eu costumo dizer que você nasce de novo, como se você fosse uma pessoa surda. E ao fazer isso, é impossível dar errado. Seguindo o passo a passo, é impossível dar errado. Beleza? E se você quiser conhecer nosso método, link da bio. Muito bem. Hoje é segunda-feira, pessoal, e daqui meia hora eu vou estar com os meus alunos. Nós temos encontros ao vivo pelo Zoom
toda segunda-feira. Quero agradecer vocês que estavam aqui comigo. Um forte abraço. Até mais, gente.